Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Carolina, sou psicóloga e está começando hoje mais um podcast, mais um episódio, na verdade, do nosso podcast, né? E a gente, como sempre, trazendo assuntos relacionados à psicologia, à cultura pop. E eu vou apresentar esse podcast junto com o meu amigo Kaique, que vai falar um pouquinho sobre ele também. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre alguma coisa que seja interessante, né? Como a Carol falou. E hoje a gente escolheu uma série que gostamos muito dessa série, na verdade. Verdade. E a série é muito boa, na verdade. É uma série muito humana, né? Eu acho que é esse que nos atraiu tanto. O nome da série chama This Is Us. E é difícil falar de This Is Us tão rapidamente, mas eu vou tentar aqui dar uma pequena sinopse para vocês. This Is Us conta a história de uma família, né? E que eu esqueci o nome do sobrenome da família. É Pearson. Família Pearson, isso que eu gosto muito, né? Mas beleza. A série conta a história da família Pearson, né? Que é uma família com muitas questões ali, cada personagem com uma complexidade muito imensa, né? E dentro dessa família temos ali a Rebecca, que é a mãe, o Jack, que é o pai, o Randall, o Kevin e a Kate, que são os filhos, né? E a ideia da série é falar sobre diversos temas ali, desde depressão, preconceito, luto, transtornos diversos ali, transtornos depressivos, como eu já falei. Enfim, a série fala de tanta coisa que é difícil tentar condensar tão pouco, né? Então acho que até vai rolar mais episódios dessa série aqui, porque é muita coisa para poder falar tão previamente. Mas, assim, por hora é basicamente isso, né? Se a gente vai falar de This Is Us, a gente vai falar de luto. Não tem como não falar da perda, né? A série ela já inicia com a perda de um bebê, ela já inicia com a perda de um dos filhos do casal. A Rebecca ela estava grávida de trigêmeos e ela perde um bebê. E aí, com essa perda, ela o Jack, que é o pai dos meninos, ele tem uma conversa com o médico e esse médico traz para ele lá um insight dizendo que quando a vida te dá limões, faça desses limões uma limonada, alguma coisa nesse sentido, né? E aí ele acaba conhecendo uma criança que foi abandonada num corpo de bombeiro e que essa criança acaba sendo adotada pelo casal. E aí esse é o primeiro luto que a gente vê na série, né? Eu acho que se a gente fosse falar de todos os personagens, a gente sempre ia acabar chegando no luto, seja de alguma maneira ou de outra. Eles perdem o pai, enquanto são adolescentes, eles têm a perda do pai. E esse luto vai abalar com eles por muito, muito tempo, né? Eles vão sendo abalados pela perda desse pai durante toda a vida adulta. E aí não são só os meninos que sofrem por conta desse luto mal resolvido, como os filhos dos meninos acabam sofrendo com isso também, né? Eles acabam colocando muito nas pessoas que estão ao redor o peso dessa perda. Com certeza, né? Eu acho que dá pra gente tentar entender ali que, na verdade, a família Pearson tem uma compulsão por não elaboração de lutos, né? Exatamente como a Carol falou, são muitos lutos que eles passam durante o decorrer da série. E, na real, todos sabemos que luto não é nem um pouco fácil de ser elaborado, né? Ninguém tá preparado para perder ninguém, nem nunca vai estar. Por mais que, de repente, tenhamos aí um parente, uma pessoa que gostamos, que esteja em situação já mais grave de saúde, sei lá, já esteja com a situação de cuidados paliativos, enfim. Então, pensando nessa questão de luto, como eu já falei, é bem complicado conseguir elaborar qualquer tipo de luto, né? Só que na série, essa presença acaba consumindo, acho que todos os membros da família, né? Porque se a gente, sem spoiler dos próximos episódios aí, mas todo personagem da série, todo personagem protagonista ali, tem uma questão
própria ali, uma questão psicológica que, na verdade, advém de algum luto, né? Então, acho que o maior luto de todos, que não sei se acho que no começo da série já fica claro, né, Carol? Acho que em relação à perca ali do personagem ali, acho que sim, né? Todos eles têm transtornos psicológicos que vieram de algum luto, né? Sim, então, acho que a questão principal, quando pensamos nessa questão aí, o luto que eles elaboram, na verdade, da morte do protagonista, de um dos protagonistas ali, do Jack, né? Então, assim, é spoiler e não é ao mesmo tempo, porque logo no começo a gente sabe que o Jack não tá vivo mais, o que vai mostrando ali são flashbacks, né? Então, na verdade, a série fica transitando ali, né? Entre passado, presente, futuro. Então, a gente vai se habituando. Não é nenhum dark pra bugar a mente, mas a gente vai entendendo ali que a série se passa em vários momentos, né? Então, quando os momentos que o Jack não está vivo mais, a gente tem uma visão dos filhos do Jack. Então, o Randall tem umas questões de ansiedade ali, a Kate tem umas questões de compulsão alimentar, e o Kevin tem as questões dele também de vício em álcool, que derivou do pai, derivou do luto. Então, todos os personagens, toda a sua trajetória ali, toda a sua história, eles acabam sempre retornando pro luto, né? E eu acho que pra gente fica muito mais claro, pra mim e pra Carol, que o luto não elaborado acaba gerando angústias futuras, né? Exatamente, até porque o momento da morte do Jack se dá justamente na transição da adolescência para a vida adulta. É quando eles estão ali saindo do ensino médio e entrando na faculdade, e já tem o luto da transição, do momento da virada da vida, né? Então já há o sofrimento tanto dos pais, a Rebecca e o Jack, eles estão angustiados com essa mudança dos filhos que vão ou não fazer faculdade, para onde irão, como que vai ser essa mudança. E ali tem a quebra, né? Aquela coisa que ninguém estava esperando, a morte. Exatamente. Foi como o Kaique disse, a gente não está esperando pela morte em momento nenhum da vida. A pessoa pode estar, assim, em tratamento paliativo, você sabe que ali vai existir a morte, mas você não está preparado para ela, né? E aí é onde a gente consegue também entrar na diferença entre a tristeza, a depressão e o luto. Porque a tristeza e a depressão, elas têm algumas características muito parecidas, mas elas não são exatamente iguais, né? Tem a questão do choro, a questão do desamparo, a falta de vontade de fazer determinadas coisas. E o luto vem acompanhado de tudo isso, mas o luto ele vem acompanhado do vazio, daquela sensação de que não existe mais aquele espaço que estava preenchido dentro do peito da pessoa, né? E aí, com isso, a pessoa entra num momento muito desesperador da vida, né? Muito complicado. Exatamente. Eu acho que esse momento, exatamente o que a Carol falou, esse momento, esse sentimento de tá faltando alguma coisa ali, né? Então, acho que a não elaboração do luto é esse sentimento de estar faltando alguma coisa durante um período surreal. E na série é bem isso. Eles sentem aquele luto ali e eles percebem que tá faltando alguma coisa, tá faltando ali durante praticamente a vida toda deles, né? Então, teve essa transição da adolescência, como a Carol falou também, que eles estavam na adolescência, estavam ali descobrindo outras coisas da vida, perderam um pai. O Jack morreu ali, de uma situação ali, e eles tiveram que lidar com dois lutos ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, os filhos tomaram atitudes diferentes ali, cada um correu atrás de alguma situação, correu atrás de alguma história para sua própria vida, a partir daquele momento, né? E cada um não conseguiu ressignificar essa morte. Eu acho que a Kate, principalmente, ela se sente muito culpada em relação a tudo que aconteceu, né? O Kevin sente que ele foi excluído da própria família. E o Randall sente todo o peso, né? Que o Randall, ele sente que todo o foco que, principalmente a Rebecca, tinha com ele, acabou aumentando, né? Mas, na verdade, era um foco por ele ser adotado, por ele ser negro,
teve toda essa questão dele não se pertencer também, enfim, é toda uma coisa que fica muito difícil falar sobre isso sem entrar em tantos pontos, né? É verdade. Até porque, como você disse, bem dito, inclusive, essa falta, essa ausência que a gente sente no luto, muitas vezes a gente acaba tentando preencher com outras coisas, né? E aí, minha visão, né, meu ponto de vista, eu acho que eles acabam tentando preencher esse espaço da perda do pai com outras coisas. No caso da Kate, ela vai aumentando ainda mais a compulsão alimentar que já existia. Perfeito, O Randall, ele acaba tendo mais crises de ansiedade que já existia, mas que acabou sendo ainda mais preenchida pela ausência do pai. E o Kevin, que ele acaba sendo uma figura do pai, né? Ele acaba parecendo muito com o Jack, que parece muito com o pai dele, que parece muito com o irmão dele, né? Na questão do alcoolismo. Enfim, eu acho que esse luto mal elaborado vai sendo preenchido por outras coisas e que vai desencadeando aí uma história muito interessante, muito legal, muito complexa, muito profunda e que, na minha opinião, This Is Us é uma das séries mais completas que eu já vi. Ela trata de diversos assuntos e trata muito bem de todos esses assuntos, né? Eu acho que o luto é o tema central da série, mas, enfim, dá para falar sobre tudo. Exatamente. A série como eu acho que eu falei no começo, a série é muito humana, né? Sabemos que tem umas questões ali que são mais ficcionais, enfim, que realmente para dar enredo para a série, né? Porque toda série tem que ter o seu lado novelesco, né? Mas a série é muito humana, é muito complexa, são camadas que a gente acaba se perdendo muitas vezes no que está acontecendo ali, mas é muito, eu acho que não só para estudantes de psicologia, para todas as pessoas da área, para qualquer pessoa, né? Eu acho que a série, além de tudo que ela mostra, ela em muitos momentos ela dá aula de empatia, né? A gente tem outros personagens ali, tem o William também, tem toda aquela questão dele de estar indo para a morte, e quando ele estava aceitando esse fato, ele percebe que ele pode ter uma família de novo, né? Então acontece mais um tipo de luto ali, né? Então, na verdade, é um luto que vai acontecer ainda, é um luto que não aconteceu. Então, é muito difícil conseguir não... Como a Carol falou, This Is Us, eu acho que fala muito de luto, é o ponto principal ali, e vão acontecendo diversas situações que vão agravando isso, né? O William é um dos meus personagens favoritos na série, né? Porque Eu amo o William também, cara. a gente aponta muito o dedo para ele, falando, putz, como que você abandonou o seu filho? Mas o William abandonou o filho porque ele estava vivendo um luto com a mãe, com a mulher, com a questão das drogas, já tinha todo um luto recalcado ali. Ele não conseguia elaborar tudo aquilo sozinho e ainda ter que cuidar de uma criança, né? Então, ele é fantástico. Depois que você conhece a história dele, que vai muito também para o episódio que a gente falou do Coringa, a gente conhece o contexto geral da pessoa, a gente acaba entendendo o que foi que levou ela a se tornar, ou a fazer aquilo que ela fez. Perfeito. A gente vai de Coringa para This Is Us e ainda faz sentido, né? Faz todo sentido. Porque exatamente isso que a Carol falou, todo o contexto é muita coisa ali, né? Todo o contexto é muito intenso. E pensando em todo esse contexto de luto e de sofrimento, eu acho que não dá para deixar de falar da Rebecca, que é uma, na minha opinião, tá? Minha opinião pessoal, é uma das melhores personagens da série, porque é uma mulher fantástica, ela conseguiu levar nas costas a perda do esposo, sem deixar com que os filhos sofressem tanto quanto eles deveriam sofrer caso eles não tivessem uma Rebecca na vida deles. Eu acho fantástica a cena que a Kate tá sofrendo em algum momento, ela tá chorando, e a Rebecca fala para ela que ela jamais vai permitir com que a Kate se sinta culpada pela morte do pai dela, né? Que o Jack era um homem adulto e que ele tomou uma decisão e que essa decisão impactou em sua morte, mas que isso não era culpa da menina.
Eu achei isso maravilhoso, porque isso mostra que além de mãe, mulher, ela é uma pessoa esplêndida. E aí ela recalcou muita coisa da vida dela também por conta desse luto, né? Ela recalcou ela como mulher para poder dar conforto para os filhos, para que eles não sofressem tanto com essa perda. Tanto que ela se limita como mulher, né? Tem uma cena que ela sai com um homem, eu não sei se vocês se recordam, ela sai com um homem, mas esse homem fala alguma coisa que remete ao que o Jack gostava e ele fala que acha uma coisa idiota, e aí ela acaba dispensando ele só porque ela se sente culpada de estar com uma outra pessoa e não com o pai dos filhos nesse primeiro momento. Tudo bem que depois, bem mais velha, ela acaba tendo um relacionamento com um amigo do Jack, mas no momento da perda, no momento do luto principal ali, mais profundo, da perda do Jack, ela se limita totalmente como mulher e ela só é mãe e ela se contrai bastante também. Com certeza, eu acho que a Rebecca realmente é uma das personagens mais importantes ali da série. E ela carrega o peso do luto dela e do luto dos filhos, né? Por mais que os filhos elaborem o luto da forma deles ali, ela tá tentando ser esse suporte para toda a família, né? E também tem seus custos isso. Não é tão simples. Então a Rebecca, com toda certeza, é uma das personagens ali mais fortes da série e que realmente mostra como é ser mãe e como que é colocar os filhos debaixo da asa e seguir em frente, né? Mesmo que com muito luto, com muita tristeza, com muita angústia, ela consegue fazer isso. Ela nunca deixa de amparar os filhos. Eu acho que isso é muito legal, assim, mostra o quanto ela é forte e ela é inspiradora, né, para nós mulheres. Com certeza. Bom, pessoal, acho que sobre This Is Us ficou um conteúdo legal, interessante. Quem não assistiu a série, ou quem está assistindo, ou quem está estudando sobre, eu acho que vale a pena assistir. É uma das séries mais interessantes que eu acho para discutir sobre psicologia. E eu acho que é isso. Obrigada pela presença de todos. E se vocês assistirem essa série e depois ouvirem esse podcast, com certeza tudo vai fazer muito sentido para vocês.